o hospital realmente tem um monte de coisa muito estranha em relação a esse hospital. Um hospital privado que não sabia o que fazer com aquela criança que chegou naquela condição de morta. Na verdade, o menino não chegou com aqueles ferimentos todos que se diz por aí, porque se ele tivesse chegado com aqueles ferimentos, o hospital nem o atenderia, já chamaria logo a polícia. Mas era um hospital de elite, cuidou, ficou mais preocupado com a reputação e também porque o menino não apresentava esses sinais. Senão o hospital ia querer se esquivar daquilo. Segundo, se o menino tivesse chegado com aqueles ferimentos todos, eles não ficariam 2 horas tentando reanimá-lo, não. Então, nesse caso, a gente deveria, então, suspeitar do Leniel, né? Que falou assim, reanima. Então, será que o Leniel, então, tinha interesse em que eles destruíssem o corpo do menino para usar isso contra a ex-mulher? Ninguém faz essa pergunta. Mas se é para suspeitar de todo mundo, vamos suspeitar de todo mundo mesmo, ao invés de ficar suspeitando da professora Monique? Quanto a ela, o que ela sabe? Que os primeiros laudos falam que um corpo veio do Hospital Lourenço Jorge, o hospital onde o filho dela nunca estava. Segundo, que o menino usava fralda, e o filho dela não usava fralda. Terceiro, que o filho dela tinha olhos castanhos, e o Henri não tinha olhos castanhos. E nesse sentido, até quero fazer um comentário que eu vi um dessas entrevistas aí, o Beto Ribeiro, que fica defendendo o Leniel, sabe-se lá por quê? Ele fala assim, porque a Monique reclamou lá no depoimento que o menino estava de fralda. Gente, criança morta fica de fralda. Só que é diferente, senhor Beto Ribeiro. O que o laudo está dizendo é que a criança usava fralda, né? Que era uma criança que ficou de fralda a partir do momento que ela estava, sei lá, no necrotério, não. É que é uma criança que ainda usava fralda. É isso, senhor Beto Ribeiro, que você encobre para ficar defendendo o Leniel, que é hoje o atual mentiroso. O Jairo está lá preso, o Leniel está aqui fora praticando todas as violações do direito que a Monique tem. Sem que, nem para quê. E aí, inclusive, a professora Monique fecha com uma frase imponente, né? Olha, os relatórios mostram como o Henri saiu do hospital e não como ele chegou. Aí ele vem, mas então, se você está falando que o hospital fez isso, olha, ela não está falando nada, ela só está falando da realidade que está no relatório. O relatório mostra 23 lesões, aquela coisa toda. Primeiro que a gente nem sabe se aquilo é do corpo do Henri, porque parece que é de um corpo originalmente que foi atropelado, né? Que era uma coisa que as duas defesas deveriam mandar investigar, exigir outras situações, acariações, mandar chamar a criança do relatório que eles falam que foi um erro, enfim, mandar chamar a mãe dessa criança que morreu atropelada e que deve ser uma criança menor, enfim. Aí ela fecha com essa frase, o relatório mostra como o Henri saiu do hospital e não como o Henri entrou. Se ele tivesse entrado do jeito que estava no relatório, eu já teria sido preso ali naquela hora. É a imponência da professora que deixa todo mundo irado e ela imponentemente inocente. Uma coisa ainda interessante é que quando o Jairo descobre que a Monique descobriu quem ele é, aí diz que ele pega a Bíblia dela e fala assim, eu juro pela vida dos meus 3 filhos que eu não fiz nada de errado com seu filho, alguma coisa assim. E aí é claro que ela já ficou desconfiada, só que ela não tinha como sair daquilo ali, tanto é que poucos dias ou horas depois ela foi presa, né? Junto com ele. O que deu uma impressão midiática de que os dois estavam juntos até a hora da prisão. As pessoas não conhecem as questões internas disso, né? Que ela estava sendo impedida de ver como é que estava acontecendo aqui fora. Igual agora, estou dizendo, a professora Monique está presa lá, e eu não sei que tipo de coisa está chegando para ela lá. Eu fico pensando, será que a professora Monique está sabendo que Leniel hoje é dono de um podcast? Será que ela está sabendo que Leniel está todo mancomunado com gente poderosíssima desse país? Será que ela está sabendo que Leniel está dizendo por aí que ela é uma traidora, que ela o traía com várias pessoas, falando coisas horríveis acerca dela? Ou será que algumas pessoas, até por boas intenções, não deixam isso chegar a ela na prisão? E se ela não está sabendo disso na prisão, quando ela sair de lá, ela não vai nem saber agir à altura ou reagir à altura desses absurdos. E nesse sentido, né, eu acho interessante que ainda no período desse depoimento, ela não se sentia agredida pelo Leniel, né? E embora deixe bem claro que ele, como marido, deixou muito a desejar dessas violências comuns que as mulheres sofrem dos homens mais legaizinhos, que isso está na estrutura social, na estrutura dos indivíduos, né? O indivíduo masculino, ele é violento em si mesmo. Isso não é criminalização da masculinidade, não. O homem deveria ter autocrítica e saber que até quando ele acha que ele está tão legal, ele está causando algum tipo de prejuízo na vida de uma mulher. Eu digo isso me colocando nisso também. Mas aí ela vai e mostra isso, que em relação
ao ex-marido dela, né, o senhor Leniel, ele não era um homem violento com ela, mas ele praticava outras violências, psicológica, patrimonial, essas coisas todas, né? Agora ela diz isso sem hoje estar sabendo na prisão o que é que ele está fazendo aqui fora com o nome dela, né? E ele sim, um covarde. E a população precisava muito perceber essas diferenças. Esse homem com um jeito chorando, um jeito quebrantado, na verdade, ele está praticando muitas violências contra a ex-esposa. E eu, particularmente, já suspeito que talvez ela vai ficar sendo mantida lá dentro da prisão, que ele sabe que é uma prisão injusta, até ele conseguir se eleger alguma coisa aí no Rio de Janeiro. O que é uma calhordice sem medida. E ela, sem as pessoas perceberem, e talvez sem ela não perceber, ela vai mostrando como é que o Leniel já era um mentirosinho gentil ali na história, porque o Leniel sai por aí falando assim, não, eu tentei colocar ele em outra psicóloga, mas ela queria aquela, que foi o contrário, foi a professora Monique que pediu ao Leniel para procurar uma psicóloga no plano de saúde. Mas uma vez que ele encontra essa psicóloga, ela ia ter que ficar viajando, e era ela quem tinha que levar o menino à terapia, porque ele não podia, né? Então foi aí que se optou a ficar com aquela psicóloga que foi indicada por uma que era amiga de uma das professoras da Tainá, que era então babado Henri. Mas aí o homem sai por aí falando mal dela, enfim. Há muitas situações e muitas sutilezas. Aí agora eu peço que você fique, né? Eu trouxe isso aqui para você entender que a professora Monique, enquanto ela está depondo, ela não vai percebendo preciosidades que há na fala dela. Mas aí, uma vez que essas explicações foram dadas aqui, foram ampliadas e algumas coisas foram articuladas, eu peço a você agora que você fique com o depoimento dela, com essa parte. Aliás, ainda antes de ir para o depoimento, assista esse até o fim, que você vai ver o que a professora Monique vai contar do que o Henri fez numa das sessões com essa psicóloga. Ela conta com detalhes como é que o próprio Henri via o pai dele, o Leniel, que a psicóloga ficou com essa incógnita. Assim, mas por que esse menino associou esse pai a alguém que sumiu e evaporou da vida dele? Assista até o finalzinho para você entender. Fique aí com as palavras verdadeiras de uma mulher e mãe inocente. Você ainda quer continuar falando mal dela? Faça isso depois de assistir. A senhora falou que o filho da senhora não teria nenhuma lesão. Sim, não ter, não, eu falei sim, que ele tinha lesão. No braço, que eu vi as 8 injeções de adrenalina sendo colocadas no pulso direito, vi a lesão no braço esquerdo, que ele estava recebendo medicamento, vi arranhão no nariz, quando a sonda entrou, vi lesão na boca, quando foi feita a intubação, vi as manobras de ressuscitação, mas meu filho estava branco, sem roxo, isso foi depois das manobras. A senhora sabe de algum motivo, assim, a respeito se os médicos que prestaram depoimentos aqui teriam algum motivo para falar a respeito de coisas que não aconteceram? Não, por quê? Porque aqui no prontuário médico, sim, está aqui, abdômen alterado, distendido e depressível, lesões equimóticas. Isso depois de 2 horas de ressuscitação, né? Não na forma como ele chegou. Então o que está ali, o que os médicos relataram aqui é mentira. Não, o senhor que não está entendendo um laudo. Assim, o meu filho chegou... Presta atenção, doutor Igor, pelo amor de Deus. Calma-se, calma-se. O Henri chegou no hospital sem mancha alguma. Isso todos viram. Os médicos viram, o Leniel viu, qualquer pessoa que se aproximou viu. Só que depois de 2 horas de ressuscitação em manobras e ampolas no braço, medicamento no outro, sonda, intubação, o senhor acha que o meu filho estaria da mesma forma como ele chegou? Não. Então, aquilo ali relata exatamente como meu filho saiu, não como meu filho entrou. Então, as médicas prestaram depoimentos aqui. Tem até aqui, ó, escrito, vou até ler para o falaram... senhor, que ao chegar no hospital, o declarante viu os médicos tentando reanimar a criança, o Henri, mas sem sucesso, que Henri veio a óbito às 5h42, que os médicos não souberam explicar o motivo do óbito, que disseram apenas que tentaram reanimá-lo e fizeram alguns procedimentos técnicos. Não houve nenhuma equimose, não houve mancha. Então os médicos estão mentindo. Ou o Leniel está mentindo, não sei, alguém está mentindo, né? Ou o perito está mentindo, não sei quem fez esse ban, eu não conheço essa pessoa. Existe algum motivo, alguma coisa por trás disso tudo, para que várias pessoas venham aqui
e mintam, Como assim, é que o para senhor quer incriminar que a eu senhora, para fale, incriminar o... responda algo de alguém? Eu posso responder o que é do que me cabe, não do que cabe aos outros. Eu estou lendo aqui para o senhor, ó, que os médicos, vou repetir, não souberam explicar o motivo do óbito. Se ele tivesse mancha no corpo, já teria testado maus tratos, certo? Isso é o que a senhora está dizendo. O que o senhor acha? Eu não acho nada, que a senhora tem que prestar depoimento. Eu assim. acho, já teria relatado nada. maus tratos, que disseram apenas que tentaram reanimá-lo e fizeram alguns procedimentos. Nem os médicos falaram nada. A senhora estava aqui quando as médicas prestaram depoimento? Estava, claro. A senhora ouviu só eu a parte estava, que... o Jairinho não estava. A senhora viu a parte que as médicas falaram que ele tinha esse tipo de lesão e que, por isso, encaminharam, porque é uma causa desconhecida, porque eles não abriram o corpo do... Eu acho que o senhor está equivocado. E por isso que eles falaram para ir para o IML? Não, eu acho que o senhor está equivocado, porque a ida para o IML é quando não tem uma causa definida da morte. É isso, não há uma causa definida da morte. Não tinha uma causa definida. As médicas falaram que havia... Tanto que o laudo do IML diz laceração hepática, apuração contundente, causa da morte, hemorragia interna. Aí vem um segundo laudo, que diz, que eu também não estou contestando aqui laudo, porque eu não sou perita. Aí vem um segundo laudo. Existia maus tratos crônicos ou não? Não. Existia, qual era o tempo que poderia causar a laceração hepática? De 24 a 48 horas antes. Aí depois vem um terceiro laudo, depois vem um quarto laudo, depois vem um quinto laudo, depois vem um sexto laudo feito a 44 dias depois do primeiro, sem a exumação do corpo do meu filho, coisa que não poderia acontecer. Se o senhor conversar com qualquer perito, porque eu conversei, porque eu quero saber o motivo da morte do meu filho. É meu filho. Quem quer saber a verdade sou eu. A senhora narrou a respeito de que o pessoal lá do Jairinho estaria colocando na cabeça da senhora que teria sido tudo culpa do Leniel. Sim. Que Leniel estaria por trás do laudo, que o Leniel iria fazer isso. Do laudo eu não falei, não. Eu falei que ele disse que eles estavam dizendo que no enterro Jairinho se sentiu hostilizado, que tinham pessoas fotografando ele. Eu lembro que o Jairinho comentou isso, que tinham pessoas fotografando ele, que ele que estava enviando as notícias para repórteres e por isso estava sendo colocado na mídia, mas hoje eu sei que não, né? Hoje eu tenho conhecimento que não. E o que mais que o senhor perguntou para eu responder? Se o Leniel teria mentido? Eu perguntei se, com essa narrativa das pessoas em termos de construção, de que o Leniel estaria de uma forma maldosa. Querendo... Não, mas eu sei que não está. Mas naquela época eu achava que sim. Naquela época, sim. Sim. A senhora em nenhum momento desconfiou que poderia ter algo em relação ao Jairo nessa situação? Não achei. Porque eu acreditava realmente, fielmente, que tinha sido um acidente doméstico. E eu achava que isso tudo estava se tornando um circo diante da morte do meu filho. As pessoas não estavam tendo respeito pelo luto que eu poderia sentir, que eu não era só eu, era eu, a minha família, era a família do Leniel, era o Leniel. Então, isso tudo estava sendo engolido, era como se fosse uma bola de neve, terreno abaixo. Então, assim, eu não percebi que era uma construção, né? Que foi uma construção, que eu só vi isso, infelizmente, eu só enxerguei isso depois, mas foi uma construção realmente deles. A senhora, em determinado momento aqui, falou que, e falou até que o advogado teria dado inúmeras tarefas para a senhora buscar isso, busca, acho que era o prontuário médico do seu filho, busca outro tipo de documentações. A senhora já tinha visto o laudo e ação contundente, né? A senhora falou até que não sabia o que era. Até que eu não sabia o que era, exatamente. A senhora não procurou também buscar o que seria isso? Não, na mesma hora eu fiquei sabendo, tive que perguntar o que era. Até o Leniel, foi o Leniel que me respondeu no dia do IML da morte do meu filho, que a ação contundente seria provocada por um soco ou por um chute, por algo que vinha de fora
para dentro. Eu acho que foi o Leniel ou o Sigmar, se eu não me engano, no dia da morte do E na falecimento do meu concepção filho. da senhora, isso não seria algo esquisito em relação à morte Então, eu não enxerguei como algo esquisito, primeiro porque todo laudo é esquisito, né? Todo laudo. Começa assim, criança vindo do Hospital Lourenço Jorge. Meu filho nunca passou pelo Lourenço Jorge. Trajando fraldas. Eu vi o meu filho saindo com lençol. Ele não estava de fralda. Com íris castanha. Meu filho não tinha olhos castanhos. Meu filho tinha olhos azuis. Então, assim, desde o início, o laudo já era um absurdo. Eu já achava, minha cabeça já estava achando, em nenhum momento eu achei que era meu filho que estava ali. Eu achei que aquele laudo fosse até de outra criança. Isso eu tenho até em mensagem para uma prima minha, eu falando, eu preciso ir até o Lourenço Jorge para ver se eu consigo descobrir se alguma criança da idade do Henri Parecida faleceu nesse dia, porque é um laudo de outra criança. Eu achava que era um laudo de outra criança, que nem era do meu próprio filho. Entendeu? A senhora chegou num determinado momento aqui, a senhora narrou que tomou conhecimento de que o Jairo estaria acordado, e a senhora teria ligado para o Jairo e perguntado ele a respeito da... Falou, pô, se só você estava acordado, assim, acho que a senhora chegou e falou que já suspeitou que ele teria matado o seu filho. Porque uma prima minha me mandou uma reportagem dizendo que a Débora, ex-namorada ou ex-amante dele, enfim, não sei o que é, ele teria quebrado o fêmur do filho dela. Era então, essa reportagem. Então, e que eu não tinha o acesso ao depoimento, que eu acho que ela não comentou isso em sede policial. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi uma reportagem que ela deu em algum veículo de comunicação. Não lembro direito. Acho que foi um veículo de comunicação. E mesmo a senhora achando que o Jairo poderia ter matado o filho da senhora continuou com o Jairo? Não, aí o que eu fiz? Liguei para o inspetor de polícia, na mesma hora, usei o telefone residencial do meu pai, que eu tenho também como provar, tem como pedir também a quebra do sigilo, do telefone, para ouvir o que eu falei, e eu perguntei se aquilo era verdade, né? Porque no depoimento dela em delegacia, não falava nada daquilo. Então, eu não tinha conhecimento, assim, eu não tinha elemento concreto de se aquilo era verdade ou não. Então, eu liguei para o inspetor de polícia para saber se ele podia me dar a verdade, se ele podia me fornecer a informação que eu estava querendo. E o inspetor de polícia falou que não, que eu tinha que ir em sede policial. Me arrumei toda correndo. Quando eu ia sair de casa, o Jairinho chegou. Ou seja, ele teve alguma informação de que eu tinha ligado para a delegacia, porque... foi cerca assim, de 5 minutos, 6 minutos, eu não lembro direito ao certo, mas foi muito rápido. Deu acabar a ligação para a delegacia e o Jairinho chegar e começar a me controlar de novo, falando que não, eu estava errado. Ele sabe o que ele fez, doutor Igor? Acho que eu não falei isso aqui. Vou falar agora. Ele pegou a minha Bíblia, ele botou a minha Bíblia em cima da mão dele e falou assim, eu juro que Deus me castigue se eu estiver falando mentira. Eu juro pelos meus 3 filhos mortos que eu nunca fiz nada com seu filho. Ele falou isso, exatamente isso. Eu juro pelos meus 3 filhos mortos que eu nunca fiz nada ao seu filho. Então, se ele fez, ele está matando os 3 filhos. Né? Eu acredito em Deus e sou temente a Deus. Então, deixa eu me perguntar uma coisa, senhora. A senhora era agredida por ele. Não era agredida sequencialmente, sim, né? Foi a senhora alguns episódios, 3 episódios. A senhora era ameaçada por ele. Que tipo de ameaça? A senhora chegou a narrar aqui que a família dele seria influente em relação a muita coisa, que ele poderia fazer algo em relação até ao Leniel. Pode prejudicá-lo. A senhora narrou inúmeras circunstâncias ali de ameaça. Não foram inúmeras, foram poucas. A senhora falou que era dopada por ele, que a senhora pegou em determinado momento ele macerando, exatamente. A senhora tomou conhecimento de que ele, isso pela imprensa que a senhora falou, de que ele teria um comportamento em relação a crianças de outros tipos de agressões. O seu filho já havia narrado para a senhora a respeito dessa situação toda. Mesmo assim, a senhora acreditou porque ele botou a mão na Bíblia? Não, não foi por isso, claro que não. Não tinha elemento nenhum concreto. Isso não era elemento concreto para a senhora? Para o senhor claro que não, não existe elemento. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu.
Até hoje a gente não sabe o que aconteceu. A gente está aqui estudando, tentando descobrir a verdade. É o que eu também busco, doutor Igor. Eu não busco nada ao contrário, não. Eu busco a verdade até hoje. Isso grita dentro do meu coração. Sim, assim, e a senhora mesmo com essa desconfiança a respeito de uma situação de que o Jairo poderia ser o causador da morte do seu filho. Eu não sei, até porque sim. O laudo também diz que de 24 a 40... Deixa eu terminar. É só para não perder o... Sim, me permite, por favor, seja gentil. Tudo bem. Então, assim, até o laudo diz que poderia ser de 24 a 48 horas antes. E em nenhum momento eu falo que foi o Leniel, porque eu não acredito que tenha sido. Então, o laudo diz também que poderia ter sido causada uma laceração hepática de 24 a 48 horas antes do Henri estar comigo. E ele estava com o pai. Isso, para mim, também não é um elemento concreto, mas um perito disse isso na folha do laudo. Deixa eu perguntar, assim, o que eu falei é um histórico, todo um histórico. Sim, o Leniel batia na senhora? Graças a Deus, não. O Leniel foi... batia no filho da senhora. Deixa eu acabar. O Leniel foi uma pessoa respeitosa comigo. Sim. Infelizmente, nosso casamento não deu certo por N motivos. Ele era um bom pai. Isso eu nunca neguei, nunca falei. Depois que nós nos separamos, nós tivemos uma relação melhor do que quando a gente tinha antes, que a gente começou a conseguir conversar. Ele voltou para a igreja, ele entrou para a igreja, ele começou a fazer, acho que psicóloga, se eu não me engano, eu também fazia psicóloga na época. Então, assim, o Leniel, eu tenho outras queixas do Leniel que não vêm ao caso, porque não cabe ao processo, em relação ao matrimônio, né? Em relação à gestação solitária que eu tive, em relação a diversas atitudes que ele tinha sozinho, quando ele determinava alguma coisa, de compra e venda dos terrenos, que ele também deveria ter feito repasse para mim quando a gente separou, dos aluguéis, que ele não fez. Enfim, até hoje ele não fez, mas eu tenho um contrato também na minha casa, vou pedir para anexar no processo. Tenho do que falar com o marido que ele deixou a desejar comigo, entendeu? E, assim, infelizmente, ele foi ausente com o Henri por causa do trabalho. Ela estava contextualizando que o laudo 12 horas, 48 horas, e mesmo assim eu não desconfio do Leniel. Não desconfio. Eu perguntei à senhora se havia algum relato de que o Leniel, se o Leniel, em algum momento, bateu na senhora, se o Leniel, em algum momento, bandou o filho da senhora, se o Leniel, em algum momento, ameaçou a senhora... Não, nunca houve. O Leniel nunca fez isso. Porque a senhora fez uma contextualização aí em relação ao Leniel. Boa, né? Boa. Eu perguntei à senhora em relação a isso. Aí, voltando aqui. E, em determinado momento, a senhora falou que começou a desconfiar, falou, pô, peraí, pode ser que o Jairo tenha matado meu filho. Isso no final, perto de ser presa. A senhora, em algum momento, comunicou isso para o Leniel? Não, a gente não estava se falando mais. Ele já tinha... Não sei se ele tinha bloqueado meu telefone, eu não conseguia falar com ele. Foi logo depois da morte do meu filho, que por um acaso, uma tia, acho que foi uma tia, ou foi... Desculpa. Foi uma tia ou um tio meu que, sem querer, tirou ele do grupo da família. E eu acho que ele ficou sentido, não sei o que aconteceu de fato. Eu não lembro quem foi que tirou ele da família, mas eu acho que foi por um acidente na época. Eu não sei se foi um primo. E eu acho que ele ficou sentido com a gente a partir desse momento e a gente não se falou mais. A senhora, quando foi presa, a senhora estava com quem? Com Jairo. Mesmo a senhora já sabendo que ele possivelmente poderia ter matado o filho da senhora. E ele possivelmente poderia me matar também, né? De repente. Então, a senhora sim, o filho da senhora tinha morrido. A senhora estava temendo pela vida da senhora? Claro. Eu não sabia quem era ele, eu não sabia da conduta dele. Eu estava desconfiando da conduta dele. Mas eu não tinha plena certeza, como eu não tenho até hoje, nem o senhor, nem ninguém. A gente busca até hoje a verdade. A gente está buscando a verdade. Por isso que eu não me recuso a responder nenhuma pergunta que o senhor ou qualquer outra pessoa fizer, porque eu quero saber a verdade também. Só que eu acredito hoje que possa ter sido sim. Ou, não sei, se foi um acidente, não sei, eu não sei responder essa pergunta para o senhor. Infelizmente, eu não sei, eu gostaria de saber, sinceramente. Gostaria de ter essa resposta para mim, para minha família, para dar para minha família. Meu pai, doutor Igor, ele morreu, não sei se o senhor sabe, ele faleceu.
teve Covid, teve complicações de Covid, e ele desistiu de viver. Meu pai, ele se curou do Covid. Só que ele desistiu de viver porque ele falava que ele tinha que cuidar do Henri no céu. Então, assim, eu devo isso à memória do meu filho, eu devo isso à memória do meu pai, eu devo isso a mim. Eu fui a melhor mãe de verdade. Eu devo isso ao Leniel, eu devo isso à família do Leniel, eu devo isso para a minha família que acredita em mim, que vai me visitar de 15 em 15 dias no presídio. Minha família sofre também. Todo mundo sofre, não é só eu ou o Leniel, não. Tem muitas pessoas que sofrem e merecem a verdade. E é isso que a gente está buscando todo dia. É isso que eu tenho buscado, a verdade. A senhora pediu socorro a algum familiar da senhora? Eu comentei somente com a minha amiga, que não caberia aqui, porque seria informante, e ela ficou com medo de vir depor, de aparecer, porque o marido dela é policial, militar, e ela sabe, e a Érica Mamed, que era psicóloga, eu relatava para ela das agressões comigo. Por que as pessoas estão com medo? A senhora estava com medo? Assim, o que há em relação ao Jairo? Assim? Eu não posso dizer o que há em relação a ele, o senhor tem que perguntar isso a ele. A senhora tem medo, a senhora falou mas que tem eu medo. Não posso. O senhor quer o quê? Assim, qual tipo de medo que a senhora tem? Eu sou ameaçada até hoje dentro da cadeia. Por ele? Eu estou presa. É pelo Jairo? É pelo Leniel. Não é. Pelo Leniel não é. Bom, acredito que não seja. Quem tem maior controle em Bangu, quem conhece tudo que é policial em Bangu, só pode ser da família dele. Então, acredito que seja. Até hoje eu sou ameaçada dentro da cadeia. A senhora fez uma carta longa. Sim. E a senhora, na carta, a senhora narra que continuou assim, insistindo nesse relacionamento, porque isso traria algum tipo sim, a senhora queria estruturar uma família e um benefício ao seu filho. Assim, Você tem que ler essa parte da carta para mim, que eu não lembro disso. Porque já foi em abril, se eu não me engano, foi quando eu tive Covid. A senhora narrou aqui na carta o seguinte: eu vivia para o meu filho, trabalhava de casa de forma remota, mas com todas as desavenças entre eu e o Jairinho, por ciúme de tudo, conseguia ter uma estabilidade maior e aceitava engolir os desafetos, pois finalmente conseguia proporcionar uma vida melhor para o Henri. Para o Henri, não para mim. Sim. O que seria essa vida melhor para o Henri? Ganhar R$3.000 a mais, foi o Jairinho que me indicou no TCM, né, no Tribunal de Contas, e eu pude, com esse valor, pagar cursos que antes eu não podia pagar uma escola que era bem mais cara do que a anterior, se eu não me engano, a anterior dele custava R$450, ele foi para uma de R$3.187. Ele fazia todos os cursos que eu queria que meu filho fizesse, e, com certeza, beneficiou, porque o salário que eu ganhei a mais, que era 3.000 e pouco, que tem, acho que o senhor, não sei se o senhor tem acesso, acho que tem. A quebra do meu sigilo bancário está para todo mundo ver, está no processo. Então, eu consegui, sim, coloquei o Henri numa escola melhor, coloquei o Henri em cursos, coloquei o Henri fazer, acho que 4 ou 5 cursos, né, capacitações, os cursinhos dele. Então, a vida melhor que a senhora está narrando... Não que o Leniel não desse, não estou falando isso. A vida melhor até que a senhora... Até porque o Leniel me proporcionava uma vida melhor, a mim, diretamente a mim. Mas, em relação ao meu filho, eu pude proporcionar ao meu filho, porque eu tive esse salário, essa diferença salarial, que não foi igual o delegado, quando chegou aqui, falou que tinha sido de 16, 18 mil, não sei se o senhor lembra, mas ele tinha falado que era 16, 18 mil, e com a quebra do meu sigilo bancário dá para ver que foi R$3.000 a diferença. Era o valor da escola do meu filho. Então, eu consegui, sim, botar o Henri numa escola melhor, então, fazer cursinho. Então, lá em Bangu... Sim, tá, claro. Obrigada. Lá em Bangu não tinha escolinha de futebol para a idade do Henri, lá em Bangu não tinha escolinha de música, de teatro, isso tudo não tem, né, em Bangu. Isso eu pude proporcionar ele no bairro lá da Barra da Tijuca, que existem mais cursos, mais melhorias, enfim, tudo era melhor, né? Então, a vida melhor que a senhora está dizendo, ela adveio
dessa questão do meu financeira. trabalho. Da questão financeira. Do meu trabalho. 3.000 e poucos reais a mais que eu comecei a receber. Mesmo com essas situações de agressões, ele sendo extremamente violento Ele não era extremamente... Não coloque palavras na minha boca que eu não disse, sim, doutor claro, Igor. claro. Então, você modifique, por favor. Ele era violento em determinados momentos, era em isso? determinados momentos. Então, essa oscilação de humor E eu não era repentino- espancada, né? Eu não era espancada. Ele me enforcou uma vez, ele me enforcou em outra. Era normal isso para a senhora? Claro que não, né? Para mim não é normal, mas foi como eu disse. Quando você está dentro de um relacionamento abusivo, você não percebe, você não sabe que você está vivendo aquilo. Você não consegue enxergar como o Senhor tem os olhos de enxergar hoje, como se a gente estivesse analisando um papel. Aqui eu estou analisando que a Monique teve um relacionamento. Isso eu coloquei na carta. Eu não sabia que eu estava tendo um relacionamento abusivo. Quando eu comecei a escrever, eu acho que isso também está nas cartas. Quando eu comecei a relatar, a escrever tudo que eu vivia, que eu comecei a perceber, ter a percepção do que eu realmente vivia. Eu não tinha nem essa percepção. É uma coisa assim tão louca que você não consegue ter percepção. Só quando você coloca no papel. Comecei a escrever, eu falei, meu Deus, olha só. Foi quando eu comecei a ver que eu vivia um relacionamento abusivo, porque eu não sabia. Sim, a senhora está falando que a senhora não sabia. Não, a senhora você não atualmente consegue tem algum enxergar. problema mental? Claro que não. Nenhum problema mental. Por quê? Não, assim, em relação a essa situação que a senhora está narrando, a senhora não tem nenhum problema mental? Nenhum, claro que não. Tem uma situação de uma narrativa aqui, que é da Leila Rosângela, Sim. falando que o Henry tomava remédios para ansiedade. Quem receitava esse remédio? De onde que veio isso? Bem, o Henry não tomava remédio para ansiedade, ele tomava um floral só. 3 vezes ao dia, acho que eram 3 gotinhas. Vende na farmácia, não precisa de receita médica. Mas quem que receitou isso? Assim, de onde saiu isso? Foi o primo dele, o Davi, que mora em Vitória da Conquista, toma esse floral para ansiedade. E ele ia na Leniel bolsinha. sabia disso? Ele ia na bolsinha dos remédios junto com o Leniel. Então, Leniel nunca falou? Sim, Ele tô perguntando à passava. senhora. Ele tomava vitamina. O Henry tomava o floral, 3 vezes ao dia, 3 gotas. O Henry tomava Cebion, vitamina C. E eu acho que vitamina C, vitamina. E tinha um outro remédio que ele tomava quando faltava apetite, que eu acho que era... Agora eu não me recordo o nome. Ele era diagnosticado psicologicamente com ansiedade? Não, claro que não, até porque é um floral, né? Floral não precisa de receita médica, doutor Igor. Você me explica o que é um floral. Eu não sou médica, mas um floral vem de planta. Nem floral eu sou médico, vem de planta. Por que não precisa de receita médica? Porque vem de planta. Não é controlado, não tem nada a ver. Sim, é uma planta e ele ia que junto, é usado para ansiedade. E ele ia junto. Esse... Presta atenção, doutor Igor. E ele ia junto com os remedinhos que quando ele ia para o final de semana com o pai. O Leniel tinha conhecimento do remédio. Ele saberia explicar para o senhor se o senhor tivesse perguntado para ele também. Assim, dentro do carro, houve um diálogo que a senhora, que ela reverteria, acho que isso, a senhora pediu para o Jairinho reverter a vasectomia, que a senhora queria ter um filho com o Jairinho. Isso foram as palavras dela, não foram minhas palavras. Então, isso não aconteceu? Não, senhor. Tem, assim, a senhora sabe em relação a algum motivo para que ela tenha falado algo nesse sentido? Talvez porque ela fosse assessora dele. Eu estou perguntando se ela sabe, não estou perguntando se existe. Não, estou respondendo, doutor Igor, presta atenção em mim. Sim, mas o seu advogado está interrompendo, tudo bem, pode... Em relação a ela, eu não sei, mas ela trabalhava para ele, ela era assessora dele. Então, ela veio aqui como testemunha de defesa dele, não foi minha testemunha de defesa. Então, se ela veio defender alguém, ela veio defender ele, não a mim. Em algum momento, o Henry falou para a senhora que ele teria sido empurrado da cama? Sim, ele falou que ele tinha sido empurrado da cama pelo Jairinho, eu falei isso aqui hoje. E que depois escorregou, deixa eu acabar de falar, sim. E que depois escorregou e bateu o joelho no chão. Nesse momento, eu perguntei para ele, Henry, você escorregou e caiu no chão? Aí ele falou, sim, mamãe, eu escorreguei e caí do chão. Eu já respondi essa pergunta para o promotor. Só para lembrar, esse episódio foi no episódio que ele estava trancado? Nos 3 minutos no quarto, que o senhor reiterou.
A senhora depois levou ele para o médico, né? Levei, ele não falou que tinha sido empurrado, ele falou que escorregou da cama, ele falou para pediatra, de um hospital que eu não conheço a pediatra, foi um hospital de emergência lá em Realengo, Real Dó. Senhora, essa psicóloga que Érica senhora, Mamed. Isso. Ela foi indicada por quem? Pela Tainá, que fazia psicologia, e ela disse que a professora dela era muito amiga dessa Érica Mamed, que era uma ótima profissional, especializada em criança, me cobrou R$700, quem pagava era eu, sozinha, e ela atendia no bairro de ela atendia no Parque Leopoldina, numa igreja batista. O Leniel chegou a falar, a senhora chegou a conversar com ela, o Leniel? Leniel conheceu ela. O Henry chegou nas sessões, chegou a haver algum tipo de diálogo a respeito dessas violências? Não, pelo contrário. A primeira sessão, o Leniel estava junto, o Henry não queria entrar para a psicóloga sozinho, e aí ela permitiu que um de nós dois entrássemos, que o Henry escolhesse quem queria que ele entrasse. Ele me escolheu e eu entrei dentro da sessão. Ela fechou a porta, deixou o Henry explorar toda a sala. Tinha uma parte com massinha, que ele fez alguns desenhos, teve uma outra parte com brinquedos de montar, e teve uma parte com marionetes, que eram bonequinhos de pano. Nessa parte, o Henry tinha que contar uma história, até. Eu acho que o Henry só falou do Jairinho na última sessão, que a mamãe morava com um tio chamado Jairinho, só. Mas, na primeira sessão, o Leniel estava até do lado de fora, que ele não entrou. E o Henry começou a contar uma história. Ele pegou a primeira marionete, aí falou assim, essa daqui é a mamãe. Aí botou a mamãe lá em pé, na frente da caixa. Esse aqui quem é? A vovó. Aí botou a vovó. Pegou o vovô, botou em pé, pegou o tio Brian, botou. Pegou uma cachorrinha e falou, Olívia. Aí tinha um gatinho, ele falou, esse aqui não está na nossa história, porque a gente não tem gato. E aí ficou um boneco dentro da caixa, que no caso era o pai. Só que o pai usava óculos, né? Aí o pai ficou dentro da caixa. Aí o Henry começou a contar a história, né? A mamãe e a vovó, todo mundo na casa de Bangu, todo mundo era feliz na casa de Bangu, a Olívia corria pelo quintal, fazia bagunça, às vezes mordia ele, às vezes ele mordia a orelha da Olívia, que Henry mordia também a orelha da Olívia. E ela também brincando, né? E aí teve uma hora que a Érica Mamed falou assim, e esse personagem aqui? Tirou da caixa. E era o pai. O Henry chegou e falou assim, esse é o meu pai, só que esse é um bandido. Ele foi para o espaço, explodiu e morreu. Acabou o pai na história. O pai acabou. Aí eu falei, caramba, filho, por que meu filho associou o Leniel a um bandido que foi para o espaço, morreu e acabou? Aí eu falei para o Leniel, na frente da minha mãe, quando a gente chegou em casa, porque o Henry fazia primeiro a sessão de 1 hora, e depois a minha mãe vinha, veio buscar o Henry e o Leniel, e depois quem fazia o atendimento era eu. Quando eu cheguei em casa, nós conversamos, eu, Leniel e minha mãe. Leniel com certeza se lembra desse episódio. E eu falei, Leniel, a Érica disse que, né, conversou comigo e falou que o Henry, né, associou você a um bandido, talvez por causa do óculos, que o Leniel não usava o óculos, mas era aquele óculos quadradão, preto, no bonequinho de feltro. E ela não tinha entendido o porquê que o pai tinha explodido e acabado e morreu da história, saiu da história. E continuou, eu, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão e a Olívia, só. Então, assim, ele não relatou nada. A única coisa de estranho que aconteceu, que ela queria saber, era em relação por que o Henry tinha pego o boneco, tinha levado para o espaço, tinha explodido e tinha voltado. Acabou o Leniel na história. Então, assim, o único relato estranho dela foi esse. E ela falou para a senhora que ela achou estranho do Henry tirar o Leniel da história, colocar o Leniel em outro planeta, explodir
e sair da história, que ela não entendeu. Então vamos lá, eu vou chamar esse áudio bombástico, que é de uma funcionária, ex-funcionária do Leniel, recente. Ela trabalhava na Boss, não sei se ela era gerente da Boss, tá? Mas também trabalhava na ONG. Todo mundo acabava... Ela vai falar e vocês vão entender. A filha dela cuidava das redes sociais da ONG, tá? Então vamos lá. Boss é uma empresa que o Leniel fez também. Quem pagou tudo foi a Miriam, a pastora Miriam, assim como a ONG, quem pagou tudo foi a pastora Miriam. Ele fez para ele vender motos, tá? Motocicletas. Vamos lá, começando já esse exposed. Quem montou tudo, na verdade, assim, ajudou pra caramba a montar não só a ONG como a Boss, foi a Miriam. Então, assim, recursos, na verdade, o Leniel mesmo nunca teve. Entendeu? Nunca teve. Agora, se você me perguntar por que ele abriu a ONG, aí eu vou te falar. Ele abriu a ONG para fazer dinheiro. Esse negócio do Henri é tudo balela, infelizmente, porque ele faz a morte do filho dele um cabide de dinheiro. Isso é verdade. Essa expressão cabide de dinheiro, ela quer dizer para fazer muito dinheiro, ela não quer dizer nepotismo, como se usa cabide de emprego para político, né, doutor? Cabide de emprego é nepotismo ou é colocar pessoas fantasmas para fingir que está trabalhando. Ela está falando de lavagem de dinheiro, ela está falando de fazer muita grana mesmo, tá? Entrou uma ligação, acabou cortando o áudio. Então, assim, a ONG, ele abriu com o intuito de fazer dinheiro, não de ajudar ninguém. Criança, isso é tudo balela, isso é tudo cortina de fumaça. Entendeu? Então, hoje vocês têm que procurar. Eu não tenho mais como entrar na ONG e saber das coisas, embora eu trabalhe do lado, tá? Minha loja é do lado da ONG. Mas vocês vão pegar muita coisa se vocês forem em cima da ONG. Tem uma empresa que tá ajudando a ONG. Vou te dar um exemplo. Eles vão ajudar a ONG por Esses barulhos são do Instagram, WhatsApp dela, tá? Não são meus. um ano. Então eles estão pagando aluguel, condomínio, todos os custeios da ONG. Eles deram 3 aparelhos de ar-condicionados, splits novos, 3 laptops, 3 cafeteira, garrafa térmica. Vai lá na ONG. O Leniel sumiu com tudo. Não tem nada. Ele não usou nada para a ONG. Na verdade, a ONG, onde ela está instalada, ali nem poderia ser aberta a ONG. Por quê? Não tem banheiro, não tem infraestrutura, entendeu? Para atendimento das crianças, dos pais, das vítimas, entendeu? Não tem. Ontem mesmo, eu passei lá na ONG, eu falei com a secretária, falei, cadê a assistente social? Porque tem uma amiga minha, que a filhinha tá com problema, e ia ver se podia atender lá, a psicóloga, né? De atender. Aí ela falou assim, não, ela tá doente. Eu falei, caraca, ainda? Ela tem 2 semanas, isso eu te digo com certeza absoluta, que não vai ninguém na ONG, só a secretária. Não tem atendimento. E o atendimento que tem lá é pequeno. Ele fala, já atendi não sei quantas mil... Mentira. Eles só fazem a ficha de um cadastro, porque ele não tem estrutura física para fazer atendimento. Eita. Já ela. Então, Fernanda, são atendidas assim, tem psicólogo lá? Tem. Ela conversa, escreve meia dúzia de coisa no papel e acabou, porque não tem infraestrutura, não tem como dar andamento. Porque faltam, acho que, na época, não sei agora, tá? Faltavam alguns documentos para 100% de funcionamento da ONG. Entendeu? Então, por exemplo, assim, vamos supor, teve uma criança que já foi machucada, a mãe já foi na delegacia, já tem um processo em andamento. Eles dão assessoria jurídica, eles não têm como se meter no problema e assumir aquele processo ali. Entendeu? É assim que funciona. Então, o psicólogo é paliativo. É tudo muito superficial. Só que como o Leniel montou tudo nas coxas, foi tudo muito corrido, porque
quanto mais rápido ele abrisse a ONG, na cabeça dele, mais rápido ele entraria dinheiro para ele. Então, assim, lá todo mundo fazia tudo. Então, eu trabalhava na BOS e ajudava nas coisas da ONG. A minha filha fazia as mídias sociais da ONG. E acabava que todo mundo fazia um pouquinho de tudo. Eu só não dava consulta de psicólogo porque eu não sou psicóloga. E nem advogada. Porque se eu tivesse, seja lá o diploma que for, e pudesse me aproveitar o meu serviço na ONG, era nesse ritmo. Isso não, a bike ele compra de um fornecedor, é tudo com nota direitinho. O máximo que ele fazia ali, quando a gente vendia a bike, nem todas as bikes, se o cliente não pedisse nota, a gente não emitia nota. Não emitindo nota, não paga imposto. Certo? É isso. Lavagem de dinheiro, a ONG vai ser, porque foi criada com esse intuito, deve estar sendo nesse momento. Caixa 2, é muito doido, Fernando, era tão desorganizado aquilo ali, que assim, não podia vender camisa, não podia vender boné, não podia vender nada, né? A ONG é tudo doação, não pode ter venda. E ele vendia camiseta, a jaqueta, boné. Aí como a ONG abriu muito rápido, ele não tinha conta, não tinha nada disso. Então era tudo passado na máquina da BOS. Também não pode. Isso é errado. Entendeu? Isso no início era uma zona. Tá errado. Tinha um tal de um boleto D3, que esse boleto só pode ser gerado por associação, ONG, essas coisas, depois de 2 anos de funcionamento. Era uma coisa que o Leniel estava desesperado, querendo burlar, isso sim. Estava querendo burlar, dar um jeito dele conseguir emitir esse boleto D3. Porque, assim, vamos supor, você é um político, aí político tem emendas, né? E com esse boleto D3 ele podia participar dessas emendas. Vamos supor, o cara tem 1 milhão em emenda, aí ele podia, através desse boleto aí, obter dinheiro, entendeu? Mas na época ele não conseguiu, porque ele tentou com o contador de tudo quanto era jeito. E na época ele não conseguiu, porque tem regras, né, para ter esse boleto. Só que assim, minha filha, esses R$400 muitas das vezes a Miriam que pagou, tá? A minha filha foi chamada para trabalhar lá, para fazer as mídias sociais tanto da BOS, das duas lojas, da BOS e da ONG. Ela recebia R$400. Só que foi o que eu te falei, acabava que a gente fazia tudo. Então, limpava a loja, ensacava os alimentos, ajudava a fazer a doação, porque ele fez uma única vez só a doação de alimentos, que foi esses alimentos vieram através da Paula Mari. Foi uma festa que foi até o Teodoro que organizou, e ele pediu alimentos, e esses alimentos ele deu para Paula, que a Paula que levou para a ONG, entendeu? Que por sinal ficou lá mais de um mês. Aí teve um problema na BOS, porque estourou o cano caiu o bebedouro. Porra, alagou a loja toda e alagou a ONG, porque as lojas eram interligadas. Perdeu muito alimento. Ensacou muito alimento estragado, fora da validade, muita coisa. Aquela palhaçada de gravação da Fontinelli lá na ONG. Socorro, Jesus. Tinha que ver, Leniel é pleno, tá? Leniel funciona super, hiper bem. Ligou a câmera, ele incorpora um personagem ali do pai sofrido. Isso tudo é personagem do Leniel. Essa mulher é nojenta também. Vivia enfiada lá na ONG, fazendo as coisas com o Leniel na ONG. Ela, acho que pra like, e ele, nada muito diferente dela.
Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tinha cortado essa parte, não sei por que não veio. Eu diminuí o som quando falo o nome da apresentadora, porque não vem ao caso aqui. A pessoa trabalha, obviamente, para ter audiência, né? Ela trabalha para ter audiência, então, assim, isso não vem ao caso, né? A Antônia já está com todo o material sobre o Leniel e está, obviamente, examinando tudo, porque assim precisa ser feito. E eu não sei, eu não acredito que ela esteja se referindo a Antônia estar vendo alguma coisa de errado do Leniel, né? Só que quer ter audiência, todo mundo quer ter audiência, então até aí, pelo menos, eu não vi nada de errado, né? Aquela palhaçada de gravação na ONG, socorro, Jesus. Tinha que ver, Leniel é pleno, tá? Leniel funciona super, hiper bem. Ligou a câmera, ele incorpora um personagem ali do pai sofrido. Isso tudo é personagem do Leniel. Essa mulher é nojenta também. Vivia enfiada lá na ONG, fazendo as coisas com o Leniel na ONG. Ela, acho que pra like, e ele, nada muito diferente dela. Vou te ser muito honesta, Fernanda, se ele desviasse e eu soubesse que ele iria fazer coisas, beleza. Não tô falando que tá certo, não, tá? Mas seria mais... Ela não sabia, tá? A Antônia não sabe dessas coisas do Leniel. Ela não sabia, ela não tinha nada. Agora, desde ontem, ela tem. Válido, mas eu sei que não vai. É pro próprio ego dele, é para benefício dele. O cara é nojento demais. Convivi com ele há 1 ano e meio, de todo dia. O cara é nojento demais. Desviasse. Vou te ser muito honesta, Fernanda, se ele desviasse. Não sei porque tá repetindo, gente. Eu tirei tudo isso aqui. Meu Deus. O cara é nojento demais. Convivi com ele há 1 ano e meio, de todo dia. O cara é nojento demais. Primeiro que o apartamento dele vale um pouquinho mais do que isso aí que tá declarado. E assim, se ele tem 100 mil hoje em dinheiro e esses outros 600 mil aí, é tudo de verba que ele pegou dessa, vou dizer, patrocinadora da ONG. O Leniel nem emprego tinha mais. Isso eu tô falando há um ano e meio atrás. O Leniel foi mandado embora. O Leniel tinha um salário, acho que de 14 mil reais. Bruto. O Leniel sempre gastou infinitamente mais do que ganhava. O nome do Leniel é todo sujo. Ele não tem esse dinheiro. Eu tinha acesso às contas, né, do Leniel. Então eu te falo que se ele fez esse dinheiro todo aí, com o custo que o Leniel tem, que eu sei que ele gasta, ele tá pegando esse dinheiro aí da ONG. Esse dinheiro não é dele, nem do trabalho dele. Inclusive, tinha uma psicóloga na ONG, doutora Letícia, que ele se consultou muito com ela, tá? Para obter laudos para mandar para a empresa na qual ele prestava serviço, antes de ele ser mandado embora. Fernanda, sendo da sua confiança, pode sim. Eu só ia te pedir um favor para você não ficar passando o meu telefone, entendeu? Eu vou falar só com você e com o Dr. Anderson. Só se esse dinheiro for da mulher dele, porque a mulher dele não é dura, não. É de uma família boa, de Nova Iguaçu. Ela é dermatologista, a Larice. Entendeu? Só se for isso. E as mesmas coisas que ele fazia com a Miriam, ele faz com ela. Tomou o carro dela, ela tinha uma Renegade. Porque o Leniel não tem carro, não. Quando a Miriam tomou o carro dele, um tempo depois ele comprou, foi uma Pajero Sport toda velha, toda ruim. Esse carro tá enguiçado, ó, já parado há muito tempo. Por aí vai. Nada. Oi, Fernanda. Eu tô aqui, inclusive, em reunião com o Dr. Anderson. Enfim, acabou. Eu não sei o que acontece, porque eu digirei 2 vezes uma parte e ela passou 2 vezes.
Umas coisas assim que não tem explicação, mas enfim. Doutor Marielle tá chocada em todas as áreas, né, doutor? Em todas. O Brasil tá lá cheio de Leniel Borella. Meu Deus! É, É muita coisa, né? é Vamos muita. tentar por partes aí. Primeiro, vamos estabelecer alguns pressupostos aqui. Todos nós que estamos aqui ouvindo esse áudio, nós não temos certeza de absolutamente nada. Então, nós vamos presumir que quem trouxe essas informações está falando a verdade, né? A boa-fé, ela é presumida. Então, nós estamos diante de uma pessoa e vamos dar esse voto de confiança ao que ela está dizendo. E isso faz com que a gente assuma uma posição não de juiz ou julgador, né, de sentenciar, de afirmar, de acusar, porque nós não estamos aqui nesse papel. Nós estamos ouvindo agora e recebendo agora uma primeira informação. Trouxe informações muito sérias que, ao meu sentir, na minha opinião, envolve crime de estelionato. Ela falou até de lavagem de dinheiro. Isso aí precisaria ver qual que seria o crime antecedente, né? Porque, conforme até a gente já falou numa outra live, o crime de lavagem de dinheiro é quando alguém tenta introduzir na economia um dinheiro ilícito, né? Que foi obtido de maneira ilícita e aí, através, talvez, da ONG, estaria introduzindo esse dinheiro e a pessoa estaria recebendo a título de prolabore, né, o seu trabalho, um dinheiro ilícito. Se ela utilizou esse termo de lavagem de dinheiro, o esquema pode ser esse, né? Eu volto a dizer, eu não sei, então estou presumindo que a lavagem de dinheiro seria feita dessa forma, né? E isso Estamos ocorre... levantando, tá, doutor? Estamos levantando tudo e já está chegando algumas coisas aí fortes de prova. Ok, mas aí falando de forma genérica, Sim. A ONG pode ser utilizada dessa forma, igrejas podem ser utilizadas dessa forma, são instituições aparentemente acima de qualquer suspeita, né? Que podem receber a título de doação um dinheiro de origem ilícita que entra dentro dessas instituições e ele é esquentado, né? Ele é lavado. Esse dinheiro ilícito entra a título de doação e sai a título de contratação de mão de obra, a título de prolabore, né, de quem trabalha nessas instituições. Então, é um esquema possível, tá? Volto a dizer, não sei se é verdade, mas se está ocorrendo mesmo o crime de lavagem de dinheiro, esse crime ele é possível de ser feito dentro de uma ONG tal como essa, tá? Aliás, não é muito raro, né, doutor? Não é raro, não é raro. Então, se fosse algo assim muito fora da realidade, eu falava, não daria para fazer, mas é possível, tá? Se ela está afirmando, e ela pode até ser testemunha disso aí, uma representação no Ministério Público, ela seria a primeira pessoa a ser chamada para ser ouvida, né? Porque ela pode trazer indícios concretos da lavagem de dinheiro, e esse é um crime bem pesado. Além disso, a falsidade ideológica, né? Que esse crime ele ocorre quando dirigentes de ONGs e instituições, eles inserem informações falsas, pode ser em documento público ou privado, e isso tudo com o objetivo de obter vantagem pecuniária, né? Uma vantagem financeira. E ela disse aqui, nesse áudio, que aquilo ali, ela usou a expressão cabide de dinheiro. Acho que ela quis dizer máquina de fazer dinheiro, né? Que criou essa instituição e que, na verdade, ela não presta os serviços que deveriam prestar. Então, ela recebe doação, ela faz constar na mídia, na imprensa, nas suas redes sociais, em seus sites, que ela presta determinado serviço, mas
somente com o objetivo de angariar fundos, porque o serviço mesmo ele não é prestado. E ela falou algo muito sério, que ela não é psicóloga e mesmo assim dava uns atendimentos, ela só não fazia como advogado porque não tinha como atestar. Se eu entendi certo, eu acho que ela disse isso, né? Que ela fazia também alguns atendimentos, mesmo não sendo psicóloga. É isso mesmo? Eu acho que ela disse isso. Ou ela falou que tinha uma psicóloga só lá, que não ia sempre. E que ela não era advogada ou ela não era psicóloga. Depois a gente coloca de novo para conferir. Tá? Depois a E gente... que não tinha estrutura. Isso eu me lembro dela falar, que não tinha a estrutura e que Se você não quiser, dava eu conta. vou colocando e você vai comentando. Você prefere assim? Então, é porque o áudio é muito longo, a gente vai comentando Tá. o que a gente tiver na memória. Se o pessoal quiser contribuir com a gente aí no chat, né? Isso. Uhum. Então, ela disse que não, a ONG ela não tem estrutura. Ela não disse que não presta serviço. Não tem banheiro, doutor. Pois é. Então, é prestado um serviço, mas é um serviço muito aquém daquilo que deveria ser e da quantidade de recursos que supostamente recebe. E aí é o que eu estou falando. É um crime de estelionato, é um crime de falsidade ideológica, pode ser também até mesmo um crime de apropriação indébita, que se apropria de valores, né, de maneira indevida. Eu só não entendi, Fernanda, a questão do boleto D3. Eu ia perguntar exatamente isso. O que é esse boleto D3? Isso eu nunca ouvi. Vamos ver se Porque tem alguém falando aqui para mim no telefone. se Me explica aí alguém aí no WhatsApp esse boleto D3, por favor, tá? se alguém puder no chat contribuir com a gente com essa informação, porque eu nunca ouvi. Eu vou falar do que eu conheço, principalmente aqui em Belo Horizonte. Se você é o dirigente, presidente de uma instituição de assistência social, né, de uma forma muito ampla, você tem que fazer um cadastro, aí se é estadual ou municipal, aí depende, que é o CAGED, que é o que habilita a instituição a receber verbas públicas, ok? Ela precisa desse cadastro. Ela faz esse cadastro e aí quando surge, por exemplo, uma emenda parlamentar ou um edital de alguma empresa pública, né, ela está habilitada para receber recursos públicos. Instituições que não têm esse cadastro, dificilmente elas conseguem receber emendas parlamentares. Ela falou desse boleto D3. Talvez seja algo semelhante a esse cadastro, porque para emitir esse boleto, pelo que ela falou aí, mais ou menos eu entendi isso, para emitir esse boleto ele não conseguiu, né? Porque demandava aí uma certa habilitação. Pode ser isso, tá? Mas eu particularmente eu nunca tinha ouvido falar de boleto e eu nem sei como que se operaria essa captação de recursos. Eu me lembro que na nossa live anterior eu cheguei a procurar para ver se essa associação Henri Borel ela recebia recurso público e eu não encontrei. Talvez seja exatamente por essa questão dele não ter conseguido a documentação necessária, né, para se habilitar e se tornar hábil a receber esses recursos. De toda forma, é algo muito grave, porque eu me lembro dela falar também de uma questão de que não poderia emitir nota, porque senão tinha que pagar imposto. Ela falou um negócio desse. A sonegação fiscal, né? Isso aí é muito sério, porque a gente está falando de mais um possível crime, né? Sem fazer nenhuma afirmação, mas de mais um possível crime, que seria aí da sonegação fiscal. Olha, Fernanda, diante de tudo isso que a gente ouviu hoje, eu acredito que cabe uma notícia de fato ao Ministério Público, tanto estadual como
Acho que Ministério já foi Público... feita ou está sendo feita, doutor? Oi? Acho que estão sendo feitas já. Excelente. Porque a gente teve notícia aqui agora de possíveis crimes em andamento, né? Não é algo que já foi, mas Não. possivelmente Sempre. está acontecendo. A sua audiência aqui são muitos juristas, né, que nos acompanham, Muitos. membros do Judiciário, membros do Ministério Público, e aí está feito o alerta, né? Se ainda não foi feita nenhuma representação para que essa associação e o seu dirigente seja devidamente investigado, está na hora de fazer. Porque essas informações aí são indícios, né? Não, a gente não pode dizer que é prova, porque não foi produzida em contraditório, mas são indícios que justificam a instauração de um inquérito, justificam a quebra de sigilo bancário e fiscal, até para a gente saber de onde que está vindo esse dinheiro. Porque foi noticiado aqui possível crime de lavagem de dinheiro. Vamos fazer o rastro, então, desse dinheiro. Veio de doação de alguém. Como é que esse dinheiro está entrando? Está entrando em espécie? Está entrando via Pix? Qual que é o esquema? Né? Cabe uma investigação. Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público Federal. Há aí se não um sinal vermelho, pelo menos uma luz amarela aí de atenção. A partir de hoje, ela foi acesa. Doutor, aqui, ó, tá falando, tem muito mais coisa, gente, mas tem coisa muito mais grave. Mas eu só posso trazer esse tipo de informação quando a gente tiver realmente materialidade. Outros tipos de crime, né, maiores. É tudo relacionado à questão de financeira mesmo, tá? Mas mais graves. Aqui estão me dizendo o seguinte: D3 é um benefício dado aos políticos e eles podem dar... é isso aí que eu... Então, é mais ou menos por aí que a gente já está tentando... Tem algumas denúncias já para a gente, mas a gente precisa de mais coisa. D3 é um benefício dado aos políticos e eles podem dar doações através do D3, mas só depois de 2 anos. Ele queria na hora, e ele ganharia uma quantia que seria depositada num banco, que ele já teria um aliado. Depois do depósito, todo mundo ganharia. E não conseguiu exatamente porque ele não conseguiu burlar esse processo que o senhor aí, ela falando aqui, a pessoa que está me explicando, Maria Marra falou. Entendeu, doutor? Eu preciso amadurecer ainda, porque eu não consegui desenhar o esquema. O político, ele então pode fazer a transferência, né? Porque a transferência da verba parlamentar... Não é que ele pode, não. É uma questão de desvio de verba de emenda para a campanha dele. Isso aí eu não consigo materializar, né? Mas a gente está todo mundo... Já tem uma denúncia de um deputado, vamos ver, né? Entendi. Então vamos deixar essa foi pedido dinheiro para ele, enfim. Vamos deixar essa informação aí em stand-by. Exato. Agora, se envolve político, e aí desvio de verba parlamentar, meu Deus do céu. Aí, antes dele ser político, ele já sabe fazer tudo isso, imagina? Aí se for comprovado, obviamente. Aí é a delação do fim do mundo, porque vai envolver deputado, vai envolver, né, muita gente aí em tese poderosa, né? O caldo vai entornar, não vai ser só pro Leniel, não. Pressinto que o tempo vai fechar, viu? Que coisa horrorosa, gente. Porque... pelo que estão nos informando aqui, é um possível esquema de dinheiro público. Que ele ainda nem colocou na mão, né, gente? Por isso que eu falei que era um caso parecido com Flor de Lis, porque envolve muitas esferas, a filantrópica, né, a política, enfim. Agora, fato é que, pelo que foi narrado aqui, ele não conseguiu ainda receber esse recurso através do D3.
Então, está ainda em meros atos preparatórios. Com essa denúncia de hoje, eu acho que já fechamos essa porta aí, né? Tem que ser muito corajoso de ainda querer fazer isso depois dessa exposição. Depois do exposed. Vai ser muito corajoso se ainda quiser fazer isso. Acho difícil. Já cortamos as asas aqui, doutor. Cortamos as asas. Matamos no ninho. É assim que tem que ser, né? A Flor era assim. A Flor, ela ia usar uma artimanha jurídica, a gente já soltava que ela ia usar antes. Todos os passos dela a gente já ia sabendo. Não dava chance dela. Assim. Não, a gente não pode ficar esperando acontecer para tomar uma iniciativa. A gente precisa ser proativo, né? Eu costumo dizer que quem poupa o lobo sacrifica ovelhas. Exatamente. E sempre no plural, né? Porque o lobo ele não vai prejudicar só uma pessoa. Seria muito bom se fosse 1 para 1, né? Mas um lobo prejudica muita gente. Então, a gente tem que ser proativo. Se a gente vê que existe um risco de prejuízo para muitas pessoas, a gente não tem que esperar acontecer para depois denunciar. Né? Tem gente que quer que o cara ganhe, para que depois saiba os possíveis crimes que ele cometeu. Não consigo entender que lógica seria essa, mas enfim, né? Independente disso, estou falando de forma genérica. Se existe o risco, a gente tem que adotar medidas cautelares, né? De cautela mesmo, de você não deixar o pior acontecer. Até mesmo porque, imagina, se você fosse a pessoa enganada, você não queria ter sido avisado antes? Eu gostaria. Deus, tá louco? Eu, hein? Teria evitado muita coisa na minha vida, às vezes que fui enganada. Não é, Fernanda? Se você soubesse que ia tomar determinadas pernadas, é óbvio que você queria ser avisada antes, né? Então, eu acho que o seu canal hoje, ele cumpre esse papel de acender um alerta. Não estamos fazendo acusação, estamos acendendo um alerta. Se quem quiser doar, quiser continuar doando, né, os recursos aí para essa associação, fique à vontade. Mas faça isso de maneira consciente. Faça sabendo que existe esse áudio de uma pessoa denunciando vários esquemas dentro dessa associação. Então, é justo. Quem quiser doar sabendo, ok, assume o risco, fala, né, se for, tá tudo certo, e é isso aí, bola para frente. Não faça isso de maneira inocente. Não faça isso, né, sem saber a verdade. Ou melhor, sem saber que existem essas informações. A gente não está aqui dizendo se é verdade ou não, né? Tem que saber que existem essas informações até para que você tenha condições de tomar a melhor decisão. Ela questiona ali todos os valores que ele coloca, porque o candidato tem que colocar lá na página do como chama? Do TRE, né? Tem que colocar, ele tem que declarar quanto que ele está usando na campanha, quanto que ele tem de patrimônio, e ele declarou que tem X patrimônio, só que, deixa eu tentar achar aqui, só que ele não tinha antes esse patrimônio, e agora ele está declarando, tipo, 600 mil, mais 100 mil em dinheiro, um apartamento de 600 mil, no caso, né? Deixa eu achar aqui para ser mais precisa, sabe? Então, ela vai questionando cada um desses negócios, porque, pelo jeito, ela sabe, né? E que mais? Uma coisa que mais, não tem muita coisa. Mas, assim, eu queria perguntar, doutor, sobre essas coisas que ela falou, que tudo ele leva para ele. Tipo, as pessoas doam não sei quantos computadores, não sei quantos não sei o quê. Aí ele pega e leva. Como assim leva? Isso aí é um outro problema que eu até me lembrei aqui, de que ela mencionou que recursos da associação estavam sendo obtidos através de uma maquininha registrada pela BOSS. É uma confusão patrimonial aí enorme. Não pode acontecer de maneira alguma. De maneira alguma. São duas pessoas jurídicas. Isso é um crime, doutor, quando mistura tudo assim? Tem um crime? Pode ser. Pode desaguar em vários crimes, né?
mas essa confusão patrimonial entre duas pessoas jurídicas e pessoa física também, porque você pergunta, ele pode levar as coisas que são doadas para a associação para ele? Óbvio que não. Ele é pessoa física. A pessoa jurídica, a Associação Henri Borel, ela tem um patrimônio totalmente distinto dele. Doações para a associação não são doações para Leniel. Isso aí é princípio básico de contabilidade, de maneira alguma. E ela trouxe essa informação aqui, que é uma informação muito séria e muito grave, né? Uma confusão patrimonial que não pode ocorrer de maneira nenhuma. Ó, ela disse que fazia de tudo, só não atendia por não ser psicóloga e nem advogada. É, exatamente, foi isso que ela falou. Ah, entendi. Ela trabalhava na Boss, mas ela trabalhava também na ONG. A filha dela também, enfim. Pois é, outra questão também a se pensar. Ela trabalhava nas duas pessoas jurídicas. Ela recebia pelas duas ou recebia somente por uma? Porque eu pergunto isso, porque Ela se só ela recebia por recebia... Ok, se ela recebia apenas pela associação, como é que fica a questão trabalhista dela na Boss? Porque a Boss não é uma ONG, a Boss é uma empresa. E ela trabalhava nessa empresa sem receber. O advogado trabalhista, agora ele está até salivando. Vários advogados de várias áreas aqui, doutor. O advogado trabalhista agora ele até salivou. Não é a minha área. Né? Ele declarou reserva de valor em espécie, 100 mil. Cotas ou quinhões de capital, 600 mil. Esse parece que foi a doação dessa pessoa, dessa empresa, que faz muita doação alta para ele. Então, esses 600 mil foi de uma empresa, e aí, enfim, vamos materializar algumas coisas, e também a mesma empresa que doou esses computadores e tudo isso que ela falou, que daí ele pegou e levou para casa dele, sei lá para onde que ele levou, sei lá se ele vendeu, colocou dinheiro no bolso, que ela fala que ele pegava tudo para ele. Ele pegava o dinheiro da ONG para ele. Pegava... Entendeu? E apartamento de 450 mil. Essa contabilidade, Fernanda, obviamente, ele tem que ter, né? Toda pessoa jurídica tem que ter contabilidade. É uma ONG? Ok. Pode ter isenção de alguns tributos? Pode. Mas a declaração tributária, ela precisa ser feita. E para se fazer essa declaração, tem que ter ali a contabilidade, o balanço patrimonial dessa pessoa jurídica. O Ministério Público pode requisitar essas informações. E quando o Ministério Público requisita, não tem como a pessoa negar. Ela tem que cumprir, ela tem que apresentar essas documentações. Porque requisição é diferente de requerimento. Eu posso requerer, inclusive pela via judicial, eu posso requerer ajuizar uma ação de produção de prova antecipada e requerer ao juiz que determine a associação Henri Borel que apresente documentos. Só que, em comparação à força do Ministério Público, eu sou um ratinho. O Ministério Público é um leão. O Ministério Público requisita essa informação e, a partir do momento que a pessoa jurídica recebe a requisição, ela tem que apresentar a documentação, sob pena de responder aí por alguns crimes, né? E pode até dar cadeia. Então, o Ministério Público teria uma força muito maior do que qualquer cidadão para ir atrás dessa informação. Como é que está sendo essa confusão aí? Dinheiro que entra aqui, que vai para lá, pessoas que trabalham na ONG, mas trabalham na empresa. Tá um negócio aí bem estranho. E esse áudio aí, conforme eu disse, acende uma luz, no mínimo uma luz amarela, na cabeça de todo mundo. Doutor, o Ministério Público tem que sempre ser provocado, certo? Pode atuar de ofício também. Pode ser que tenha algum promotor do Rio de Janeiro nos ouvindo aqui hoje, nos assistindo aqui hoje, e ele pode fazer de ofício. Agora, se ele não quiser agir de ofício,
nós podemos fazer essa representação, não seja por isso. Né? Não seja por isso. A gente faz a representação, a gente noticia o fato que nós tomamos conhecimento na data de hoje, nesse dia 4 de outubro de 2024, e o Ministério Público, diante do que a gente está falando e registrando aqui nessa live, ele vai julgar, né, e analisar se ele instaura ou não um inquérito. Ok? Ô, doutor, aqui tem uma pergunta para você aqui. Quando a pessoa fala que não emite a nota fiscal dos produtos vendidos, ele cometeu um crime, já falou, tá? As ONGs são submetidas à fiscalização dessas contas pelo Ministério Público? Então, se recebesse dinheiro público, seria uma questão interessante. Só que ONG é diferente de fundação. A fundação, necessariamente, ela precisa prestar contas para o Ministério Público. ONG já é uma pessoa jurídica de uma natureza diferente. Agora, diante de uma notícia de fato como essa, o Ministério Público pode sim tomar medidas, porque no caso, mesmo que o patrimônio público não esteja sendo lesado, a gente está falando aqui de, conforme eu falei, possíveis crimes de estelionato, apropriação indébita, né, que está lesando várias pessoas. Né? E não é só do Rio de Janeiro, aí a gente fala de gente até fora do Brasil, não é? Gente fora do Brasil que mora nos Estados Unidos, como é o caso da Miriam, né? Doutor, isso aí é uma coisa muito sórdida, porque você viu que ela fala, tipo assim, que a Miriam fazia tudo. Todo o dinheiro era da Miriam. Então, assim, se ele não tivesse conseguido seduzir a Miriam, ele ia ter que achar outra pessoa, porque como é que ele ia fazer tudo isso aí? A Boss, a ONG, tudo veio do dinheiro da Miriam. O aluguel, a montagem, os equipamentos, as bicicletas, tudo veio da Miriam. O dia que a Miriam parou de pagar o aluguel da Boss, ele foi despejado. A Boss não existe mais. Agora ele está alugando as bicicletas no Recreio, em um postinho lá. Mas, assim, as motos não existe mais. Então, assim, não existe porque a Miriam parou de bancar. Ou seja, dá a impressão que ela pagava tudo e ele, claro, ele ficava com o dinheiro, ele nunca deu para ela nenhum real, ela disse que ele ia dar um presente, uma jaqueta para ela, a jaqueta da ONG, mas daí nem isso ele deu. Então, tipo assim, nunca nem pagou um real para ela, nem uma água. Né? Então, assim, ele pegava, ela fornecia tudo para ele, pagava todas as contas dos funcionários, tudo. Ele vendia, pegava o dinheiro e arrivederci, né? Arrivederci, cara minha. No áudio, a gente ouviu que a Miriam é a principal doadora, né? Eu não conheço muito da geografia do Rio de Janeiro, mas esse bairro aí, Recreio dos Bandeirantes, é um bairro nobre do Rio de Janeiro? O Recreio e a Barra, na Zona Oeste, é um bairro emergente. A Barra, primeiro, que aí vão pessoas que moram em condomínios, porque é uma via expressa, assim, muito grande, não é tranquilo, então você tem que viver em condomínios, a não ser que você viva do lado da praia, que não é tão grande, que é a praia do PP. No Recreio já não, já é mais, você vive na frente da praia e tudo tal, é mais residencial. Agora, a Barra em si são condomínios, condomínios de empresariais também. Então, as pessoas vivem ali, e o perfil das pessoas com grana que moram nesses lugares, para você entender, são pessoas emergentes, jogadores de futebol, artistas, bicheiros. Okay. É esse perfil de pessoa. Então, um aluguel nesse local seria um aluguel médio, né? Não seria algo tão estratosférico como Leblon, Copacabana. Não era num centro comercial chique, mas também não ruim. Era um lugar razoável. Né? Não, só para eu entender mesmo qual que seria o perfil socioeconômico onde essa associação ela tá instalada, né? Que ela está instalada no Recreio dos Bandeirantes, né? Isso, no Recreio dos Bandeirantes. E aí, deixa eu ver aqui que tá.
Tá chegando aqui. Ele não pagava nada. Tá? Estão me falando aqui. Ele vendia as motos, o dinheiro ia para a conta dele, ele não dava a comissão que ele prometia para os vendedores e dizia que deu problema no banco. Entendi. E os vendedores, todos registrados na ONG e não na Boss. Eu já não sei, mas são todas essas perguntas a gente pode juntar para um próximo vídeo para responder, né? Conforme eu te falei, eu não sou advogado trabalhista, não, mas os trabalhistas estão até salivando diante de uma possível irregularidade tão grande como essa. Possíveis, muitas irregularidades. Como é que você abre uma ONG para lidar com criança, você não tem estrutura, você não tem banheiro? Gravíssimo, gravíssimo. Né? E, enfim, a gente espera, né, que se isso aí for verdade, que haja justiça. Né? Que haja justiça. Porque não pode continuar desse jeito, cuidando de criança desse jeito, conforme eu até falei na nossa live anterior, isso macula a causa, mancha a causa, que é uma causa nobre. Manchar a causa nobre é uma coisa bem complicada, né? Porque as pessoas fazem isso tanto... Parece que a pessoa já aprendeu tudo antes de chegar lá, né? Agora, como é que pode, gente? O cara pegava uma senhora, conseguia... O cara... Como é que uma pessoa dessa vai ter tempo para sofrer pelo filho? Olha quanta coisa que esse cara tá fazendo. Ele tá iludindo uma senhora, fingindo que namora com ela, ele tem uma namorada, aí ele sai com outras. Enquanto ele transitava de uma namorada para outra, ele saía com outras ao mesmo tempo, porque ele acabou de conhecer uma namorada nova. Quando ele conheceu essa médica, essa namorada, a mulher dele agora, ele também já saía com outros. Então, assim, como é que uma pessoa dessa está pensando na morte desse filho? Como é que uma pessoa dessa pode ter alguma coisa de bom para oferecer para a humanidade? A cabeça dele está ocupada com o quê? A cabeça dele não está ocupada com nada de bom. Como é Mas que pode... será que é verdade, Fernanda, essas notícias aí dos casos amorosos dele? Será que é verdade? É verdade. Isso aí a gente tem materializado. Então a gente está aí diante de um predador. Como é que pode, né, gente? E daqueles que assediam, assim, com o carro da outra ainda. Com o carro da outra, baixa o vidro do carro para assediar a mulher. Tendo uma namorada nos Estados Unidos, uma namorada aqui. Aí essa a terceira, que é quem ele queria mesmo, escolheu mesmo, aí ele leva para restaurante, aí ele paga tudo que ela quer, entendeu? Mas a namorada e a Miriam, no caso, elas são por uma necessidade dele. Elas vão financiá-lo. Vão financiar a vida de boa que ele sempre quis ter. Né? Vão financiar os luxos que ele quis ter. Porque a gente tem a lista ali, eu acho que eu não coloquei ainda, posso colocar depois, de um cartão, do segundo cartão que ele gastou lá na Disney. Gente do céu. Eu fico pensando, onde que esse cara colocou tanta coisa? O que ele fez com todas aquelas coisas, com tanto relógio, com tanto tênis, com tanta camisa? Sabe, será que ele revendia? Porque não é possível, perfumes e perfumes. Os computadores da negócio, todo o dinheiro era um inconsequente também, né? Porque ele não cumpria com as obrigações dele, com as responsabilidades, com os compromissos que ele tinha com essas pessoas que confiavam nele. E ele não fazia cerimônia nenhuma. Ele levava essa terceira mulher no shopping, nos restaurantes, em tudo quanto é lugar. Todo mundo, os amigos dele, tem amigos dele que às vezes ele chamava para sair junto com a terceira mulher. Então, assim, ele não fazia a menor questão de esconder, ele fazia tudo deliberadamente. Ele se estressa com todo mundo, ele briga com todo mundo, ele é nervosinho com todo mundo, o tempo inteiro. Então, esse tipo de relato sobre ele, a gente tem aos montes. Agora eu fico pensando, como é que pode
vingar por tanto tempo. E quando liga a câmera, ele dá um show. Ele dá um show. E assim, é um perfil muito parecido. Esses perfis são muito parecidos. Eles vivem para usar as pessoas, para o seu próprio benefício. E eles não estão nem aí. Nem aí. E a bandeira deles é vitimismo e coitadismo. Eu queria só entender, já perguntei para muita psicóloga e psiquiatra, se eles realmente acreditam que eles são vítimas. Ou se eles têm noção que eles não são. Porque, meu Deus, eles morrem se fazendo de vítima, eles morrem negando. O terror para um perfil como esse é ter a máscara arrancada. Né? Então, assim... o terror deles é o exposed, né? É o exposed. E aí eu que fico pagando a conta. Você quer que eu faça o quê? Fique olhando, observando? Não, é o meu trabalho. Né? Fernanda, a gente está diante de um caso muito grave e muito grave, é o Ministério Público. O Judiciário precisa emitir aí um mandado de busca e apreensão urgente atrás dessas documentações aí, até para que não haja destruição de provas, viu? Porque mas esse é expert nisso. Se o Ministério Público não se ligar, a denúncia, eu acho que estão sendo feitas, mas assim, esse cara é expert nisso, porque se você olhar o Jus Brasil dele e o que não está no Jus Brasil, que foi retirado de lá, é complicado. Denúncias e mais denúncias. O mandado de busca e apreensão precisa sair para amanhã. Para amanhã. Hoje, né? Na verdade, hoje de madrugada. Porque o negócio é sério. Aí, com a investigação ou com a possível ação penal, lá ele vai ter toda a oportunidade de se defender, do devido processo legal, né? A presunção de inocência dele é garantida, né? Conforme eu falei, aqui a gente não está acusando nem fazendo nenhuma afirmação contra ele. Nós não estamos nesse papel. Eu estou dizendo que as informações são muito graves e que justificam medidas e instauração de inquérito, né, para que isso aí seja investigado. Indícios tem. Né? Indícios nós temos. Então, o mínimo que se deve fazer agora, nesse primeiro momento, a partir de hoje, é iniciar uma investigação. E com muita tranquilidade, ele vai poder se defender e falar, não é nada disso. É tudo invenção dessa senhora aí que trouxe esse monte de informação para nós hoje. Aqui está dizendo, ele recebeu doação para sua campanha política esse valor de uma empresa, o que é proibido pela lei eleitoral. Eu não entendi isso aqui. Qual empresa que foi? Eu não peguei isso aí. Queroapoiar.com.br limitada. Isso aí é financiamento coletivo. Financiamento coletivo pode. Pode, parece que ele teve um financiamento coletivo aqui e recebeu R$ 2.170. É financiamento coletivo, pode sim. Isso aí está dentro da legislação. Sempre foi hábito dele usar CPF de crianças que ele não era responsável no IR, quando ainda era casado com Monique. Podem investigar que ele sempre sonegou e enganou de alguma forma. Aí tudo isso tem que ser levantado, né? O jornalismo, ele faz bastante. Ele dá bastante mastigado, né? Aí é só mesmo as pessoas interessadas, especialmente o Ministério Público, agirem, tá? Porque mais mastigado que isso, fica difícil. Então, o que eu quero dizer também, que é muito importante, deixa eu só pegar o nome para falar o nome certo da pessoa, que é o presidente do partido dele, o PP, aqui do Rio de Janeiro, não vai poder falar depois, que não sabe o que está acontecendo, porque sabe, eu como jornalista fui atrás dele para saber a opinião dele, ele leu as mensagens e ele não respondeu. Então, depois, ele fala, não sabia, estou indignado, tal, depois que passar as eleições que o Leniel, se o Leniel não ganhar e ajudar a levantar os, que deve estar querendo ajuda para levantar os candidatos dele, é mentira, tá, gente? Porque ele tem que, para isso ser verdade, ele tem que se manifestar antes. Se ele se manifestar depois, é mentira dele. Então, assim, acho que é Luizinho. Eu queria achar o nome dele aqui, mas eu acho que é Doutor Luizinho. Exatamente, Doutor Luizinho.
do PP aqui do Rio de Janeiro. Eu entrei em contato com o doutor Luizinho, estou à disposição e ele não respondeu. Se as pessoas acessarem a página da ONG, vão ver que não tem nada lá. Não tem nenhuma prestação de serviço, não tem uma prestação de contas. Então, provavelmente, se o Leniel quiser se safar de alguma coisa, ele vai ter que abandonar a campanha entre hoje, amanhã e depois para ficar tentando dar uma resolvida nesses problemas aí lá na ONG e na BOS, né? Enfim, eu acho complicado, porque ele está numa sinuca de bico, como a gente fala lá no Paraná. Fernanda, esse doutor Luizinho, se é realmente ele o presidente do PP do Rio de Janeiro, sim. Ele é deputado federal do Rio de Janeiro. Bacana. Legal, né? Legal. Muito bacana. Então é isso aí. Será que é daí que vem o D3? Será? Eu tenho umas coisas que eu sei já, mas assim, eu não vou falar agora, né? Vamos guardar. Eu tô te falando, eu nunca tinha ouvido falar desse tal de D3. Eu vou ter que depois estudar melhor sobre isso aí, porque eu conheço de muitos esquemas de fraude, até porque eu investigo e denuncio isso, né? Mas esse do D3, eu comi mosca. Eu acho que eu faltei essa aula aí. Eu nunca tinha ouvido falar disso, não. Importante, depois eu ia até mandar para você, mas daí eu falei, você quer ouvir o áudio? Aí você falou, não, prefiro ficar junto com o público, né, para ser um react melhor. Aí eu falei, então tá, então não vou mandar nem do D3 para ele. E, claro, é uma área muito complexa e cada direito e cada gênero tem um monte de muita coisa. E até o criminal, tem o criminal voltado para isso, criminal voltado para aquilo, tem gente que não faz. VEP que fala, né? VEP? Quando a pessoa vai sair do presídio lá, como chama aquilo? Aquele tipo de advogado para execução penal. Sim. Não faz isso, aí o outro faz júri, mas não faz isso. Tem cada um fazer uma coisa. Não, eu faço só isso, eu não faço. Eu faço júri, mas eu não faço isso. Agora que ele foi preso lá para ele ser solto, é outro advogado. Como médico, né? Cada médico, quem quer se especializar, se especializa em uma área, né? Crime, lavagem de dinheiro é uma coisa. Homicídio é completamente diferente. Então, assim, é difícil. É tudo crime, mas o cliente muda, a compreensão da dinâmica dos fatos muda, então realmente é importante ter um advogado especializado naquela área. Eu, como investigador político, eu conheço muito de esquema de fraude política. Agora, esse negócio do D3 realmente nunca entrou no meu radar. Parabéns ao canal que acabou de ensinar mais um possível esquema de fraude aí. E como que eles se aprendem rápido, hein? O Anderson do Carmo entrou ali com a Flor de Lis, que ele era conhecido como 514, né? Ele era o deputado, na verdade. Gente, em 3 meses o cara já estava dominando tudo. Esse negócio de emenda, já tinha os 2 testa-quente lá para poder desviar as verbas da prefeitura, os 2 empresários, né? Não precisar ir indo diretamente em cada prefeitura se queimando. Enfim, a galera, assim... Gente, existe uma especialidade, assim, para bandido, que se chama política, tá? Então, eu estou falando que todos os políticos são bandidos, mas, assim, muitos deles são. E eles já vão prontos. Senão, eles se preparam muito rápido, porque eles querem entrar lá, não tem nada a ver para ajudar a gente nem nada. Eles querem entrar lá para isso, para emenda, para ONG, para desviar quanto puder, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E, olha, quanta coisa a gente trouxe aqui desse cara, gente. Quanta coisa. Cada live tem um tipo de crime diferente. Cada live tem com documentação. Aqui, eu acho que é um... Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu coloquei... bacana. Aqui, olha... Muito legal. Espera aí. O que é isso aí, Fernando? Não, o legal é que eu coloquei tudo, aí na hora que eu puxo não está do jeito que eu coloco. Esse dali é o documento da Toro, da Fiat Toro, que ele tem, que ele tinha, né, que a Miriam comprou para ele. Então, pela placa, você vê que a Miriam comprou a mesma placa do carro que ele está usando, que ele estava usando na época, né? Então, e aí tem o primeiro boleto, que depois eu vou colocar aqui, ou vou colocar em algum lugar, vou colocar no grupo, para quem segue a Rede Rio no grupo de WhatsApp, no Instagram, tem o nosso grupo lá, no Instagram. Então, eu posso jogar todos esses documentos para vocês lá também, se vocês quiserem, tá?
eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu desfoco algumas coisas, deixo só o finalzinho, mas tem o boleto, porque é parcelado, ela não comprou à vista essa Toro, não, ela está pagando até agora, ela está endividada, Miriam. É mesmo? Ela está endividada. Deixa eu ver aqui. Tá no Ela nome fez dela? dívida no banco para doar coisa para ele, ela fez dívida no banco, ela fez financiamento do carro. Então, assim, ela tem o boleto, tem o documento que está no nome dela e tem ele com esse carro para lá e para cá, é a mesma placa. Então, não tem como negar. Né? E quem comprou, quem fez o financiamento foi ela. Foi ela, está no nome dela. É LEP, Lei de Execução Penal. Eu falei VEP. É LEP, tá certo. É LEP. Doutor agora... Luizinho, do PP, Câmara dos Deputados. Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior. É ele o presidente do PP. Que tem as minhas mensagens, né? O Leniel gostava disso aqui, ó, a campanha... Vamos colocar a campanha de divulgação da marca dele da loja dele aí de motos, né? Vamos lá. Aqui, deixa eu tampar aqui. Essa aqui é uma mulher, um mulherão, esse mulherão que sai por aí, nua, sabe? Essas coisas todas. Entendi. Ele fez questão que fosse contratada ela, vou jogar esse vídeo lá também, para divulgar essa loja dele. Esse mulherão, ele faz a campanha junto, ele andava de moto com ela e tal. Aí ele falou para a Miriam que ela ia participar dessa campanha e cobrar R$200. Lá no cartão tá 2.500 para essa moça. Então, entendi. Assim, são coisas... Ela é atriz? Não. Não é atriz? A pastora disse que ela é uma mulher de Deus, uma mulher muito de Deus. Tudo bem, pode ser uma mulher de Deus, mas assim, a pastora é bem, né? A pastora é muito... Entendi. Vocês viram o perfil da mulher? Ele vai atrás daquele tipo, gente, não tem jeito, é o tipo dele, o tipo da Monique. Sabe? É aquele tipo da Monique mesmo, aquele perfil. Tomar uma água aqui que é melhor. Então, assim, gente, é muita coisa. Esse cara não tinha tempo para pensar no filho dele, não, gente. Não tinha tempo. Esse negócio era business para ganhar dinheiro, para poder viver essa vida de pachá, né? Que ele vivia. Pô, 600 doado, né, para você, para uma campanha bastante, hein? Tudo isso aí foi feito por quê? Porque ele é o Leniel Borel? Não, porque ele é o pai do Henri Borel. Mas, né? o Fernando, eu ainda estou parado lá naquele documento da Toro, que eu não tinha me atentado a isso. Então, essa Toro é da Miriam. Essa Toro é da Miriam. A Miriam, quando soube que ele estava com a Paula Mari, porque a Paula Mari manda uma mensagem para ela, zombando dela, tem no celular. Assim que o Dr. Janderson me autorizar, eu vou mostrar a conversa deles na íntegra, de 2 anos e pouco, tá? E ele quer que seja periciado o celular antes. Tá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele quer periciar o celular antes, beleza, manda periciar o celular antes. Ok, e aí, depois, hoje a Miriam não tem mais nenhuma relação com o Leniel. Não, quando ela soube da Paula Mari, ainda mais que a mulher mandou mensagem zombando dela, falando que estava andando no carro que ela comprou com ele, tal. Aí uma pessoa veio e tirou o carro dele. Não tinha como ele alegar que era dele, estava no nome dela, né? Então o carro já não está mais com ele? Não. Agora, como a moça falou aí, ele já tomou o carro da esposa dele. Uma Renegade. Mas a Toro hoje está com quem? Está com a Miriam de volta. Está com amigos da Miriam em São Paulo. Não, beleza. Eu só queria saber se ele ia continuar usando o carro da Miriam, mas já não está com ela mais. Agora ele está usando o carro da doutora Larice, que é a esposa dele. Beleza, tranquilo. É isso. Menos mal. Faz aquela cara de santinho, a gente vai... tá, pega e fica com a chave e tal. Tá, pega e fica com o cartão. É desse jeito, né? Então, doutor, aqui, gente, dentro desse áudio vazado por essa moça, né, que eu vazei dessa moça, que nós conversamos, com a autorização dela, vocês podem, né? Não, por enquanto não. E vocês podem, eu não quis que dissesse o nome dela, tal, a gente respeita. Cara, tirar muita coisa, pesquisar tudo que vocês quiserem, denunciar, investigar, tá tudo dado aqui, tá? Tá tudo dado, quase mastigado. É só pegar cada tópico que essa moça está falando e começar a investigar. Nesse momento, tenho certeza, já sabia que estão apavorados, apavoradíssimos,
E aí tem gente que não vai dormir por uns 5 dias tentando conter esse dano. Mas eu acho que assim, gente, é melhor não fazer essas coisas, né? É melhor não ser esse tipo de pessoa. E não ficar bravo quando isso vem à tona. Não é melhor não ser esse tipo de pessoa? Tem um jornalista aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ele é da Rádio Itatiaia, ele já foi até deputado federal. Ele tinha um jargão, um bordão, e ele era um jornalista investigativo, policial e tal. E ele sempre falava, ao final das suas reportagens, ele dizia o seguinte: se não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Exatamente. Né? É isso que você acabou de falar. Se não quer aparecer, não faz. Né? É melhor ser uma pessoa diferente. Como é que pretende fazer tanto assim e ficar impune, gente, uma hora? Não tem como, isso aí vai estourar de todas as partes, é muita coisa. É tudo, em todas as áreas. Ou pelo menos, Fernanda, a pessoa tem que fugir da aparência do mal. Aí já até usando uma categoria que é própria das igrejas, né? Que é uma orientação que um pastor tem que dar. A pessoa, ela pode até não estar fazendo, mas se ela está numa situação que todo mundo olha para ela e, infelizmente, conclui que ela está fazendo algo errado, ela também está errada por isso, porque ela não fugiu da aparência do mal. Em outras palavras, ela deu mole. Muito mole, gente. É muito mole. Agora, esse pastor, eu falo desse pastor, não falo, pastor, o senhor também, pastor, pelo amor de Deus, hein, seu pastor, do Leniel, dá umas emendadas aí nessa vida, viu? Dá umas emendadas. É complicado. O Leniel, ele é de igreja? Já levou, desde que o Henri morreu, 3 ou 4 namoradas para se batizar na igreja dele. O pastor batizou. Não sabia, não. O pastor foi para os Estados Unidos também. Com ele naquela viagem lá famosa. Que a Miriam pagou. Entendi. As pessoas sabem, doutor, as pessoas sabem de tudo. Elas sabem, mas elas usufruem, porque é benefício próprio, né? É exposição, fama. Isso reverte para muitas pessoas em dinheiro, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Complicado, hein? É isso. Cidade maravilhosa. Eu acho que tá bom para uma sexta-feira, né, gente? Vocês podem voltar, reler. Tá excelente. Dá para muita gente passar o final de semana agora tranquilo. Isso. E ver que, se vocês acessarem a página da ONG, não vai ter nada lá. Não vai ter nenhuma prestação de contas, não vai ter nada, tá? Número da ONG, 21 97381 2766. 97381 2766. Amanhã vai ter alguém atendendo lá, com certeza. Querem apostar? Eu acho que vai. Você acha que vai, doutor? É número de celular, né? Pode até ver se tem um WhatsApp. É verdade. É verdade. E eu acho que, depois de hoje, o mínimo que os dirigentes podem fazer é prestar contas, né? Me prova que a gente está enganado. Eu quero estar enganado. Eu também, doutor. Quero muito estar enganada. Pois é. Então, presta contas, apresenta a contabilidade. Né? Não tem nada de errado nisso. Quem recebe doação, transparência, até com os doadores, isso aí é importantíssimo. Isso aí é importantíssimo. Um princípio, né? Um princípio da transparência. Quem recebe doação, até para credibilidade, tem que prestar contas. E se está tudo certinho na contabilidade, é só um telefonema para o contador, me manda aí tudo em PDF. Pronto, amanhã mesmo já está no site. Já está aqui no canal, está aqui no The Exposed. Manda para nós tudo aí. Isso, pode mandar, que eu tenho certeza que você vai ter a presteza, né, e a honestidade de apresentar essa documentação. Com certeza, eu vou apresentar tudo aqui, mas eu tenho certeza que não vai rolar. Pois é, se mandar para a gente, Fernanda, eu já estou à disposição para a gente fazer uma auditoria, analisar linha por linha aí da contabilidade, e a gente, ao final, apresenta aí um parecer técnico, né? Com certeza. Isso é importante.
Estamos à disposição. E quanto ao partido, a gente aguarda aí um pronunciamento do presidente, a gente não espera menos que isso, tá, doutor? Que Deputado doutor Luizinho, deputado, eu não quero chegar lá em 2026 com uma notícia aí do senhor envolvido em corrupção, não, hein? Por favor. A gente espera, não adianta pegar um cara só porque ele tá famoso, tá bombando, um cara que depois derruba todo mundo. Um cara que vai com muita sede ao pote. Então, tomem cuidado com quem vocês chamam aí para serem candidatos dos partidos de vocês. Né? Tomem cuidado, dá uma analisada na ficha, não vão só pela fama, não. Ah, mania de pegar todo mundo, que foi não sei o que lá, convertido, sabe, essas coisas. Vende muito isso, né? São os puxadores de voto, né? São os puxadores de voto. Ainda a cláusula de barreira, que deu uma limitação nisso aí, as pessoas que têm um certo potencial de receber uma grande votação são aqueles que normalmente recebem mais recursos do partido. E na prestação de contas aqui do Leniel, ele já recebeu 50 mil reais do partido. Né? Isso só do partido. Só do partido. Que é praticamente metade de todos os recursos que ele já recebeu. Exato. E o chat está aberto. E quantas pessoas apareceram defendendo o Leniel? Doutor Luizinho, esse é um termômetro bom. 2. Que eu não sei se são de verdade. Então, assim, isso é uma coisa bem expressiva. Está aberto aqui o chat. Tá? Está escrito há pelo menos 10 dias. É bastante coisa. Já faz 10 dias que a gente começou com essas denúncias aqui. Então, amanhã mesmo eu posso fazer uma live aqui com o doutor Luizinho, com o pronunciamento dele, se ele me mandar, tá? À vontade, eu abro na hora também com a auditoria, com a prestação de contas, na verdade. Com a prestação de contas da ONG Henri Borel, da BOS, eu abro aqui amanhã e passo tudo ali, tá? Porque a gente está recebendo essas denúncias, são denúncias graves, muitas coisas eu já estou analisando, a materialidade dessas coisas, e tem muito mais que a gente recebeu aqui para analisar referente ao Leniel Borel, a pessoa dele, né? Fernanda, eu posso botar no chat o e-mail do doutor Luizinho? Pode. Se alguém quiser mandar uma mensagem. Deve, porque ele é um funcionário nosso, público, do Rio de Janeiro, né? Então, ele está lá porque a gente escolheu ele. Eu não, porque eu não voto aqui ainda, tá? Mas muita gente escolheu ele, né? Então, assim... eu coloquei esse e-mail aí, não é o e-mail particular dele, é o e-mail dele de deputado, né, da Câmara Federal. Se alguém quiser mandar uma mensagem para ele, dizendo que nós estamos aqui abertos para ouvi-lo também, né? Acho que é importante. Exato. Você jogou aí, doutor, um e-mail? Já coloquei, já. Tá, e nós faremos cortes agora, estamos atrasados com os cortes, mas serão feitos cortes essa noite, amanhã, e aí vocês vão ver esses trechos todos, esse caso Leniel, saindo no canal de cortes, o The Exposed Brasil Cortes, tá, gente? E aí fica mais fácil, se quiserem compartilhar e tudo tal. Hoje também uma delegada se pronunciou, ela é bem influente nas redes, e ela falou sobre isso, ela falou sobre o caso da Miriam, indignada, como se precaver desse tipo de golpe, gente. É muito interessante. Eu vou também compartilhar lá no Instagram, no nosso direct, para o nosso grupo de membros, tá? Lá no direct. Quem não entra lá, tá? E eu vou jogando tudo lá, se vocês me pedirem, eu vou jogando lá conforme eu conseguir. Tempo, tá? Então é isso. Relacionada à política do Leniel foi hoje. Claro, que nós conseguirmos documentar, eu estarei aqui. E não adianta fazer nada comigo, se eu não tiver aqui, vai estar outra pessoa no meu lugar, e outra, e outra, e outra, e outra. Tá? Então, assim, não adianta pensar que vai me eliminar, porque tem 800 pessoas com tudo isso aqui na mão. 800. E fora a imprensa já está com tudo isso, tá? Quem me pediu já está. Fontinelli já está. Gente do UOL, gente da Veja, gente da Record inteira já está com tudo isso. Então, assim, não adianta, tá? É isso. Não adianta porque a gente aqui sai um, entra outro. É igual a hidra, né? Cortou uma cabeça, nasce duas. Volta outra, e não adianta, não vai resolver nada, não se volte contra o portador da mensagem, não se volte contra o mensageiro, tá? Combata para você não estar nessa situação, porque o jornalismo vai noticiar, tá? Se não fosse eu, seria eu. É isso. Doutor, mais alguma coisa?
Ah, Fernanda, eu acho que por hoje já deu. Eu ainda vou digerir algumas coisas aqui, mas por hoje tá bom, né?